E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade agora à avaliação educacional e educação física, parte 2. Tá legal? Eu vou apresentar as pesquisas sobre educação física e avaliação da professora Nádia. Depois eu vou trazer o capítulo 4 do coletivo de autores, que é um capítulo importante sobre avaliação e educação física escolar. E depois eu vou trazer também as considerações do PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, sobre avaliação na educação física escolar. Legal? Eu acho que dessa forma a gente faz um bom apanhado na questão da educação física e em relação à avaliação. Beleza? Então vamos lá. Bom, a primeira relação seria com a pesquisa feita na dissertação de mestrado da professora Nádia Pereira de Souza, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que trabalha com didática, prática de ensino. Então, a Nádia fez essa pesquisa na dissertação de mestrado dela, publicou nesse livro, Ensino, Avaliação e Educação Física, organizado pelo professor Sebastião Votre, e depois a Nádia consegue repetir na sua tese de doutorado e ampliar essa pesquisa. E a professora Nádia também não vê grandes variações de resultado, por isso que eu estou apresentando só a pesquisa original dela, que foi parte da dissertação de mestrado dela. Então vamos lá. Né? Bom, então a professora Nádia, no início logo da sua dissertação de mestrado, quando apresenta sua pesquisa, ela vai dizer que a prática de avaliação em educação física escolar está longe de ser adequada. Então ela parte dessa premissa que na educação física escolar não se faz uma avaliação de maneira adequada. Os objetivos da pesquisa da professora Nádia foi identificar e interpretar as tendências de avaliação declaradas pelos professores do Estado do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. O grupo foi composto de 36 professores, dos 206 atuantes em 15 escolas. Né? A pesquisa partiu da caracterização de três tendências, que são caracterizações feitas pelo professor José Carlos Libânio. Né? A tendência clássica, humanista, reformista e crítico social. Então, a partir daí, a professora Nádia, então, criou uma matriz analítica para desenvolver as suas análises na sua pesquisa. Né? E essa matriz analítica era composta da tendência e os propósitos da avaliação, os objetivos que os professores e as professoras tinham ao avaliar, as referências e critérios, as funções da avaliação, de quem era a responsabilidade da avaliação e os procedimentos, os instrumentos que eram utilizados. Então, a tendência clássica, que ela pega do José Carlos Libânio, ou liberal, ou tradicional, ou tecnicista, a gente viu isso com o pareamento do Cipriano Carlo Kess, quando eu trabalhei com vocês lá em teorias educacionais e educação física. Né? Essa avaliação da tendência clássica, conservadora ou liberal, é uma tendência que privilegia a verificação quantitativa em relação aos objetivos de ensino traçados. A avaliação é considerada enquanto medida, mensuração, a verificação desses resultados. E, segundo a tendência clássica, o primeiro passo de uma boa avaliação é coletar medidas fidedignas. Então, na tendência clássica, avaliar significa medir. Né? Bom, já a tendência humanista reformista, né, e tem como referência o professor Vitor Marinho de Oliveira, exatamente no livro Educação Física Humanista, de 85, nessa tendência humanista reformista, a preocupação central da avaliação volta-se então para os aspectos internos do indivíduo, os aspectos psicológicos. O caráter qualitativo e participativo é informal e o instrumento, os procedimentos utilizados é a autoavaliação. Né? Então, percebe que essa tendência humanista, reformista, ela é uma tendência liberal. Né? O professor Vitor Marinho escreve esse livro em 85, mas depois, na tese de doutorado, ele produz a obra Consenso e Conflito, Educação Física, Consenso e Conflito, entre várias teorizações, ele opta por uma educação física do conflito, ou seja, uma educação física voltada de uma tendência mais crítica, progressista. Mas nessa obra, Educação Física Humanista, o professor Vitor Marinho compara uma educação física comportamentalista ou uma educação física humanista e opta por uma educação física humanista. É bom dizer que nessa década de 80, a discussão da educação física escolar era basicamente isso. Ou uma educação física comportamentalista, extremamente tecnicista, ou uma humanista, voltada mais pela valorização do processo, valorização do aluno enquanto sujeito da aprendizagem, em que esse ensino deveria ser compartilhado, planejamento compartilhado, um pouco parecido com aquelas concepções abertas em educação física do Delbrun e Legge, que eu também apresento para vocês como tendência liberal, né? No módulo Teorias Educacionais e Educação Física Escolar.
Então, a tendência humanista reformista tem esses pressupostos. A tendência crítica social, também retirada lá das teorizações do Zé Carlos Libani, atende a um caráter mais progressista, crítico, está preocupada com a questão da transformação social e, segundo o autor, é a ultrapassagem do autoritarismo e o estabelecimento da autonomia do educando numa análise crítica da realidade. Vários autores são citados nessa tendência crítica social, Cipriano Carlo Kess, que nós já vimos aqui, Paulo Freire e também o Pedro Demo, que eu também apresentei para vocês. O processo de avaliação caracteriza, então, por uma tomada de decisão de forma democrática e diagnóstica, ou seja, diagnóstica continuada e participativa, aquela mesma caracterização do Cipriano Carlo Kess. Avalia-se não só o aluno, mas também o professor, o processo, a escola, a comunidade de educação física, a comunidade educativa como um todo. Tá? Então, essa tendência crítica social. Então, retomando, é a tendência mais conservadora, tradicional, a humanista reformista e a tendência crítica social. E quando for fazer um cruzamento dessa matriz analítica, a professora Nádia, então, trabalhou com tendência da educação, a clássica é reprodutivista, técnica tradicional, a humanista reformista é uma tendência educacional humanista modernizante, e a crítica social é uma tendência transformadora. Propósito de cada tendência dessa. A clássica, medir, quantificar, busca a exatidão e a informação. A humanista reformista, o próprio aluno vai controlar os processos, né? Inclusive vai se colocar autoavaliação. A crítica social, ela é qualitativa, participativa, continuada, mútua, envolve todo o processo da escola e pensa numa perspectiva de transformação social. Quais os objetivos de cada tendência dessa? A tendência clássica, o objetivo é dar ênfase aos conteúdos motores. Na humanista reformista, a ênfase é nos processos psicológicos individuais. A crítica social, a ênfase nos conteúdos culturais e na realidade crítica que o aluno vai procurar se apropriar. Mas são as referências e critérios. Na clássica, a referência é quanto a norma e critério, também já expliquei isso para vocês, e fragmentado nos 3 tipos de avaliação tecnicista, né? Diagnóstica no início, formativa durante, somativa no final, uma concepção tecnicista conservadora de Scriven, lá da década de 50. Humanista reformista, a ênfase é na formativa, são vários processos de autoavaliação com a participação dos alunos nesse processo de codecisão. A função, na tendência crítica social, a ênfase é na diagnose, mas na diagnose naquela perspectiva de uma avaliação continuada, não na do Scriven, eu também já expliquei isso, ou seja, a avaliação tem que ser diagnóstica, dialógica, reiterativa, comunicativa, participativa. De quem é a responsabilidade? Na tendência clássica, a responsabilidade é do professor e da equipe pedagógica. Na tendência humanista reformista, a responsabilidade é do aluno. Eu acho que, na verdade, é do aluno e dos professores em comum acordo, mas a Nádia botou alunos. Crítica social da comunidade como um todo. Quais são os procedimentos? Na tendência clássica, os procedimentos são padronizados, quantificados, através de testes motores, em que as habilidades motoras serão verificadas. Na tendência humanista reformista é autoavaliação, procedimento. Na crítica social, esses procedimentos vão ser em função da natureza dos objetivos acordados, dos projetos estipulados e dentro de um processo também de negociação e participação efetiva dos alunos e das alunas. Né? Bom, quais foram os resultados que a professora Nádia encontrou? Ela vai dizer que a tendência clássica foi majoritariamente declarada pelos professores e pelas professoras, 72%. A humanista, apenas 2,85%, e sem definição, 25%. Ou seja, muitos declarantes ficaram sem definição. É uma falta, de repente, de ajuste. Isso ela corrigiu na pesquisa que ela ampliou no doutorado. Né? Os objetivos. Quais são os objetivos de quem avalia? Os declarantes, né? E as declarantes. Habilidade esportiva, 22 respostas. Vejam bem, não é porcentagem, é resposta porque os declarantes e as declarantes poderiam optar por mais de um objetivo. Né? Então, é frequência de resposta. Participação e interesse, 17, conhecimento das regras, 13, conhecimento de habilidade esportiva, 12. Então, percebam que esses objetivos declarados pelos professores e professoras funcionam muito em cima de uma perspectiva clássica e conservadora de avaliação. Né? Quando você vê os objetivos. Critérios, 22 não conseguiram definir critério, né, dos 36 respondentes, muitos deixaram embora. Responsável, quem é responsável pela avaliação? 91% dos declarantes e das declarantes
disseram que é o professor, né? E quais os procedimentos? O procedimento tinha que estar em negrito aí. Quais são os procedimentos? Teste, prova prática, 24 respostas, não é porcentagem, é índice de resposta. Teste, prova teórica, 21. Observação sistemática, uma observação que tem uma anotação do resultado, 16 respostas. Trabalho de pesquisa, 14. Autoavaliação, 14. Então, a autoavaliação aí parece que daria uma indicação a ter um pouco mais de participação na humanista. Quando ela repete essa pesquisa e amplia, né, o número de respondentes, a amplitude dessa pesquisa, ela consegue os resultados muito próximos, menos clássico, um pouco mais de humanista, e ela consegue também poucos respondentes na questão crítica social, né? Porque ela deu uma afinada na matriz analítica dela e conseguiu. Mais ainda, majoritariamente, os resultados da pesquisa dela também no doutorado indicam majoritariamente a tendência clássica, um pouquinho mais de humanista e muito pouco de crítica social, né? Então a gente vê que dentro dessa pesquisa feita pela Nádia em 2 momentos, na dissertação de mestrado e na tese de doutorado, ela confirma aquela hipótese dela que a avaliação em educação física escolar está longe de ser adequada. Bom, na concepção do coletivo de autores, né, em que há um capítulo que eu acho, e já falei isso com todos, que eu acho muito bom, o capítulo 4, apresenta inicialmente uma crítica, dizendo que a avaliação de educação física escolar apresenta uma significação na meritocracia, na ênfase do esforço individual, e a finalidade dessa educação, dessa avaliação, melhor dizendo, é a seleção, os conteúdos são os esportes e a forma é o teste esportivo motor, né? É o modelo que está lá como colocado pelo Alfredo Faria Júnior como docimológico clássico. Lógico, o Alfredo Faria Júnior não participa do coletivo de autores, mas é indicado esse espectro aí de avaliação como muito parecido com o que o Alfredo Faria Júnior nos indicou como um aspecto docimológico clássico, que é exatamente um aspecto que a avaliação em educação física escolar estaria ligado à questão da frequência, participação e habilidades motoras, esportiva motoras. Quais são as referências, então, para conduzir uma boa avaliação segundo o coletivo de autores, né? Primeiro, o projeto histórico deve ser levado em consideração a sociedade, esse contexto que vivemos, e a perspectiva de um projeto de sociedade que pretende se construir. Lembrando que na concepção crítica superadora é uma sociedade sem classe, baseada no materialismo histórico dialético. Então é um projeto que vai valorizar a classe trabalhadora. As condutas humanas devem ser levadas em conta também. A análise e a conceituação compõem essa totalidade de condutas humanas. Lembrando que o processo e esse projeto, né, crítico, baseado na teoria crítica social dos conteúdos e a transformação da sociedade, e, logicamente, dentro de uma concepção de totalidade, e os próprios autores declaram que eles são adeptos a uma teoria geral da educação física. As práticas avaliativas devem servir como referência também para conduzir essa avaliação. A troca de prática mecânico-burocrática, ou, como dizia o Alfredo Faria Júnior, docimológico clássico, por práticas produtivas, criativas, interativas, reinterativas, possibilidades de idas e vindas, né, que permitam mobilizar a consciência dos alunos, adequado às suas possibilidades sociocognitivas, que identifiquem os conflitos e busquem a superação deles. Lembrando que esses ciclos de aprendizagem são importantes para conduzir também uma avaliação. Os ciclos de aprendizagem vão fazer referências às possibilidades sociocognitivas dos alunos e com aquela também várias viabilidades que são apresentadas no trabalho. E também decisões em conjunto, que o trabalho dentro dessa perspectiva de avaliação da crítica superadora é um trabalho negociado e participativo, co-participativo e co-decisivo. É preciso também pensar no tempo pedagógico necessário, porque a avaliação continuada dá esse espaço, uma tomada de folha, como a gente viu no Cipriano Luquezzi. Então tem que se dar tempo para que esses processos sejam aprendidos, essas temáticas sejam trabalhadas, e identificar os problemas a tempo, de maneira que eles possam ser corrigidos, né? Compreensão das intenções e a crítica da realidade, isso também leva tempo, está tudo ligado ao primeiro, mas também tem esse processo. Não é tão fácil, tem ritmos diferentes nesse processo de compreensão. A nota enquanto síntese qualitativa, isso também vai aparecer nos especientes que a gente vai ver a seguir, ou seja, a nota deve demonstrar afastamento ou aproximação do projeto pedagógico e não um castigo, uma punição. Se avalia uma tomada de decisão, como a gente viu lá no Cipriano Carlo Kess, para saber se o aluno está aquém ou além daquele ponto que nós planejamos. Reinterpretação e redefinição de valores e normas, a participação crítica, né, desses valores, dos procedimentos da avaliação, envolver os alunos e toda a comunidade educativa nessa reinterpretação e redefinição constante de valores e normas.
E algumas implicações metodológicas, não fazer coletivo, né? Ou seja, participação de toda a comunidade, já foi falado isso, conteúdos e métodos, análise constante desses critérios de avaliação, quais conteúdos podem ser renovados, retirados, suprimidos, quais serão acrescentados, normas e critérios, né? Nessa reinterpretação, e também sempre vendo sentido, finalidade, forma e conteúdo dessa avaliação. Né? A finalidade dessa avaliação é, como a gente falou, verificar onde os alunos e as alunas se encontram nesse projeto, né? Nesse projeto pedagógico. O sentido é sempre verificar num sentido na construção dessa sociedade democrática, no caso aí é dessa classe trabalhadora, ter acesso à educação de qualidade. A forma sempre vai ser dialógica, reiterativa, participativa, continuada, e o conteúdo é o conteúdo que advém da cultura corporal, que é um conceito que a gente também já trabalhou lá. Nível de desenvolvimento dos alunos devem ser sempre verificado de acordo com os ciclos de aprendizagem colocados no programa. Né? Redimensionar os processos de ensino é importante, avaliação que respeita as diferenças, ou seja, aí a gente pode fazer um link com a Jussara Hoffmann, dessa avaliação mediadora, em que esses processos de ensino devem ser reinterpretados constantemente. O que é conhecimento e como esse conhecimento vai ser apreendido deve ser redimensionado. Na utilização dos instrumentos, estímulo e desafio na divulgação de resultados. Se esses resultados ficarem aquém do esperado, os alunos e as alunas devem ser estimulados. Vocês não conseguiram se apropriar agora, mas vocês terão esse na seguinte. E na interpretação do sucesso e erro, que é exatamente isso. Né? A Maria Tereza Estevam, professora aqui da UF do Rio de Janeiro, fala muito isso. O que o aluno ainda não sabe. Né? Então, a avaliação também identifica o que o aluno ou a aluna ainda não sabe, mas vão ser capazes de saber no futuro, tendo essa ajuda e tendo todos esses processos redimensionados. Então, os erros não devem ser punidos, pois fazem parte de todo o processo. Né? Na ciência, a gente trabalha com uma retificação constante de erro, porque no processo educativo a gente não pode aceitar e entender o erro como um indicativo ainda de um não atingimento, mas que pode ser conquistado mais adiante. E no parâmetro curricular, me desculpem, esse parâmetro curricular tem uma parte que vai falar sobre critérios de avaliação que é importante dizer. Por mais que eu acho que o parâmetro curricular falhe um pouco, porque ainda está ligado a uma perspectiva tecnicista quando vai falar de diagnóstico formativa e somativa da avaliação, que é um erro recorrente da educação física escolar, mas o parâmetro curricular apresenta critérios de avaliação. Então, quais são esses critérios? Realizar as práticas da cultura corporal de movimento. Então, pretende-se avaliar se o aluno ou a aluna realizam essa atividade agindo de maneira cooperativa, utilizando formas de expressão que favoreçam a interação do grupo, adotando atitude de respeito mútuo, dignidade e solidariedade. Né? Também se o aluno, se a aluna, realiza uma atividade reconhecendo e respeitando as características físicas e desempenho motor dele e dos outros, bem como a dos seus colegas, sem discriminar por características físicas, sexuais ou sociais, ou seja, as discriminações devem ser evitadas. Da mesma forma, se o aluno ou se a aluna organiza as práticas de atividade corporal de movimento, demonstrando capacidade de se adaptar a elas e adaptá-las, com o intuito de torná-las mais adequadas ao momento do grupo, favorecendo também a inclusão de todos. Então, ela deve ser nada preconceituosa, inclusiva, plural, diversificada. Valorizar a cultura corporal do movimento. Perceba que a cultura corporal do movimento e as práticas corporais dentro dessa cultura corporal do movimento são critérios importantes. Então, outro critério é valorizar a cultura corporal do movimento, que exatamente pretende-se avaliar se o aluno, se a aluna, se os estudantes conhecem, apreciam, desfrutam das diferentes manifestações da cultura corporal, que é uma cultura plural, e também do ambiente, de outros ambientes, relacionando o contexto que são produzidas, analisando isso, percebendo como recurso para integração entre pessoas de diferentes grupos sociais, né? E também se os estudantes reconhecem nas atividades corporais e de lazer uma necessidade do ser humano e um direito do cidadão. Relacionar os elementos da cultura corporal com a saúde e qualidade de vida, né? Pretende-se avaliar se os estudantes conseguem aprofundar no conhecimento e nos limites da possibilidade do próprio corpo, de forma a poder controlar alguma de suas posturas e atividades corporais, com autonomia, e valorizá-lo como recurso para a melhoria da sua aptidão física e da sua qualidade de vida. Se os estudantes integram a dimensão emocional e sensível do corpo à cultura corporal, de movimento, ampliando sua compreensão de saúde e de bem-estar. E como
os estudantes se apropriam de informações e experiências da cultura corporal de movimento e de modo que estabeleçam relações entre esses conhecimentos no plano de procedimentos, do conceito, valores e atitude. Ou seja, se também o aluno consegue interagir naquelas 3 dimensões, tendo em vista a promoção da saúde e a qualidade de vida. Então, veja bem, esses critérios são interessantes para que a gente possa, então, verificar essas condições e essas dimensões dessa cultura corporal, né, a partir de uns critérios pré-estabelecidos. Eles vão falar também sobre as bases dessa avaliação. Então, vamos lá. Quais são as bases dessa avaliação? Descaracterizam a ênfase de atribuição a simples nota, buscando uma síntese qualitativa. Indicam a avaliação diagnóstica no início, somativa e formativa, somativa no final. Isso é uma péssima referência de Scriva em 1950, mostrando que alguns autores ainda têm muita dificuldade de entender o que é uma avaliação continuada ou diagnóstica naquela perspectiva do Lucchesi. Ressaltam a importância da clareza dos instrumentos utilizados, é importante que esses instrumentos sejam claros, sejam transparentes e mais, que envolvam a participação dos alunos na construção e das alunas na construção desse instrumento, naquela perspectiva de Pedro Demo de uma avaliação qualitativa e negociada, né? E também da integração nesses instrumentos das 3 dimensões, conceitual, procedimental e atitudinal, né? Oferece exemplo de sugestão de instrumentos e também de algumas relações, né? Que devem explicitar, avaliação explicitar e relacionar os objetivos do programa, situando estudantes e professores nesse processo de aprendizagem, tomada de folha, considerando de forma integrada os conteúdos, procedimentais, atitudinais, as 3 dimensões, sendo claros e transparentes, incluindo a valorização dos estudantes e também do desenvolvimento individual, avaliando a construção, o processo e não o fim, aferindo a capacidade de expressão sobre a sistematização desses conhecimentos. E alguns instrumentos são colocados: ficha de acompanhamento individual, relatório de atividades individuais em grupo, relatório de apreciação de eventos esportivos, ficha de avaliação do professor em relação à capacidade do grupo individual, dinâmica de jogos, relatórios ou fichas de observação e também de autoavaliação, e relatório para avaliação de projetos. Ou seja, é toda uma perspectiva que aparece no PCN, por mais que nesse PCN ainda estão alguns indicativos sobre uma avaliação ultrapassada tecnicista de Scriva, somativa, diagnóstica somativa, formativa e somativa, mas isso aparece também em educação física, infelizmente, alguns autores que não entendem que a perspectiva de uma avaliação continuada, numa perspectiva de uma avaliação, como diz a Jussara Hoffmann, o Cipriano Carlo Lucchesi, não pode conviver com o etapismo. Diagnóstica no início, formativa durante, somativa no final, é uma avaliação etapista, tecnicista, gerenciadora de procedimentos, que não cabe no momento que a gente avaliou e já superou muito esse etapismo na avaliação. A avaliação tem que ser um processo continuado, os estudantes devem participar, a comunidade educativa deve participar desse processo, né? E dessa forma a avaliação fica sendo mais negociada, mais qualitativa e mais interessante, tanto para os professores e para as professoras, quanto para os estudantes. Falou? Espero que vocês tenham gostado, a gente conseguiu dar uma boa panorâmica de avaliação e educação física escolar. Forte abraço para todos.